Nós temos a honra de convidar aqui hoje para falar para vocês a Natália. A Natália praticamente nasceu aqui dentro do centro. E é a primeira vez que a Natália vai falar aqui na casa para a gente, então fez parte aqui da infância, da juventude, continua fazendo parte da nossa casa. Para nossa felicidade, a Natália vai hoje estrear aqui na casa com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Boa noite, gente. É com muita alegria que eu vou estar falando aqui na frente hoje. Eu não poderia deixar de agradecer brevemente, né, devido ao tempo, mas e segurar aqui a emoção, né, agradecer aos meus pais, porque se não fossem por eles, né, acho que eu não estaria aqui nessa casa. E tem aquele ditado, né, que diz, né, a vida dos pais é o livro que os filhos leem, né? Então, que bom que eu estou aqui hoje, que bom que eu segui o caminho espiritual e dessa religião que é tão fantástica, que é a doutrina espírita. E ter essa oportunidade assim imensa de estar falando aqui. Hoje eu participo do grupo de evangelizadores, departamento de família, infância e juventude. E hoje, assim, é uma coisa totalmente diferente estar palestrando aqui. É um desafio, mas eu me preparei e com toda a bagagem e com muito amor, eu estou aqui diante de vocês para trazer esses ensinos, tá? Bom, mantendo essa vibração de paz, de harmonia, né, de pensamento elevado a Deus, eu quero dar início a essa reunião. Eu estou aqui para transmitir para vocês, como o Fred já falou, os esclarecimentos que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, traz a respeito do cuidado do corpo e do espírito, né? Nós sabemos aí o quanto eles têm inúmeras relações, né? E eu vou estar explorando um pouco isso. Só que não sem antes falar do contexto, né, desse capítulo. O capítulo, ele se diz Sede Perfeitos, mas como é que está inserido o cuidado do corpo e do espírito dentro desse contexto de perfeição, né? Então eu tomei o cuidado da gente voltar um pouco, sem me alongar muito, mas voltar um pouco na introdução do capítulo, que ele diz assim, caracteres da perfeição, né? Porque o item 11, que é o item do qual eu vou falar, ele começa com uma pergunta. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Então, assim, ele traz uma pergunta, assim, que se a gente desmembrar, está falando de duas esferas, duas realidades, né? Como nós estudamos aqui na casa, na doutrina, nós temos o corpo material e o corpo espiritual, né? E um influencia no outro. A doutrina espírita traz em diversas obras que um está relacionado e um influencia o outro. Pois bem, a perfeição, não dá para falar de perfeição sem antes falar da moral, né? Porque eu estou dizendo assim, a perfeição moral, como é que eu vou atingir a moral no seu ponto máximo, na sua perfeição maior, né? Então, o que seria a perfeição moral? O que é moral, né? Quem disse que é preciso buscar a perfeição? O que é ser perfeito? Vocês acham que ser perfeito é fácil? Acho que não, né? Porque ser perfeito é uma pessoa que não tem falha, né? Ninguém fala mal, ninguém tem nem um dedo para apontar. Nós mesmos não temos nada a dizer. Aquela pessoa assim, nossa, não tenho nada para dizer daquela pessoa, né? Assim, mas não é fácil, né? O modelo que nós temos de perfeição, né, o espírito mais perfeito que nós conhecemos, que já pisou nesse planeta, é Jesus. Mas Deus é a perfeição infinita, né? E aí eu trago para vocês a compreensão de moral, né? Eu fui buscar lá num lugar bem tranquilo, o Livro dos Espíritos, né? Lá na pergunta 629, que definição se pode tirar da moral?
A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Ou seja, a moral está em compreender as leis de Deus, né, que a gente chama de leis morais também, leis naturais. O homem procede bem quando, observem esse ponto, tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Eu estou trazendo isso daqui porque eu vou pegar a perfeição moral e a questão, né, de consistir na maceração do corpo. Eu estou querendo trabalhar essa parte da moral. Então a gente já entendeu que a moral é a regra do bem proceder, certo? Fazer todo o bem, né? O bem para todo mundo, para todas as pessoas. E isso a gente vai estar cumprindo a lei de Deus. Aí, existe uma passagem bíblica no início do capítulo que vai falar da parte da perfeição. Então, nós já entendemos a moral e eu vou chegar na parte da perfeição. O Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 5, versículos 44, versículos 46 a 48, vai dizer o seguinte: Eu, porém, vos digo, observem essas falas, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. Gente, isso é fácil de fazer? São coisas muito tranquilas, né? Que hoje em dia a gente consegue assim, né? Não é fácil, gente. E aí ele continua nos versículos 46 e 47, que eu não vou ler na íntegra, mas eu vou explicar. Jesus vai dizer assim: porque se a gente somente amar aqueles que nos amam, que recompensa que a gente teria? Né? Se a gente saudar somente os nossos irmãos, somente aqueles que nos saudam, que nos dizem bem, que diferença que nós vamos ter em relação aos pagãos, aos publicanos, né? Que eles diziam que eram os romanos, aqueles que viam na introdução do Evangelho, ele vai dizer que são aqueles que eram responsáveis por coletar o dinheiro público, né? Então, o que vai tornar a gente de diferente, de melhor, se a gente só amar o que nos amam, aqueles que nos amam, né? Aí ele vai continuar o seguinte, no 46, ele vai dizer, no versículo 48 ele vai dizer: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí a gente para e pensa assim: como é que nós vamos ser perfeitos como Deus é perfeito? Né? Do que ele estava se referindo? Mas Jesus, como ele tinha que ter uma linguagem, né, para falar com os homens da época, ele apresentou um modelo para os homens que ouviam a ele, né? E aí ele disse para que fosse feito um esforço para alcançar esse modelo de perfeição. E não é para ser interpretado ao pé da letra, porque se a gente interpreta isso ao pé da letra, a gente vai pensar assim: se nós formos tão perfeitos quanto perfeito é Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, e nós estamos em condição de criatura, nós vamos nos igualar a Deus. E isso não é fácil de admitir, né? Isso é complicado. Então, o que o Evangelho traz para a gente é que a perfeição a que ele estava se referindo é uma perfeição relativa, que é uma perfeição que é mais suscetível do homem, né, atingir, e é uma perfeição que aproxima mais o homem de Deus. Então, é preciso distinguir essa questão, né? Então, eu trouxe aqui esse raciocínio da perfeição, porque não tem como falar da perfeição moral sem falar do que é a perfeição.
e até para aqueles que ainda não tiveram contato com essa passagem. Então, ele diz também que, em resumo, a essência dessa perfeição relativa é a caridade na mais ampla aplicação. Ele não disse lá no 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. A caridade, na sua mais ampla aplicação, é fazer a caridade, fazer o bem, não só para aqueles que nós consideramos ali amigos, aquelas pessoas que a gente ama, né? Mas desejar o bem àqueles que também nos maldizem, né? Não é fácil, mais uma vez. E ele traz também que constitui a verdadeira caridade a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento. A caridade, gente, vamos retomar, né, os esclarecimentos também do Cristo. A caridade, ela está relacionada ao amor ao próximo, né? Esse amor, ele está sujeito conforme ele, né, a gente tiver a nossa aplicação desse amor, a gente englobar, estender para as pessoas o alcance desse amor, nós seremos mais ou menos elevados moralmente. Opa, moral. Eu já falei disso no início. Então, a essência dessa perfeição é a caridade na sua mais ampla aplicação. E aí, trazendo essa questão da caridade, do amor ao próximo, quanto mais eu amo o meu próximo, os que me amam, os que me odeiam, maior será a extensão dele e maior será o meu grau de perfeição. Vocês entenderam? Então, a perfeição que ele está querendo dizer aqui é uma perfeição relativa, é uma busca por alcançar a Deus, né? Nós não chegaremos a atingi-lo, mas precisamos buscar e usar, principalmente Jesus, que é o nosso modelo mais próximo. E o amor, ele traz o amor aqui como peça fundamental, né? Não é fácil, porque assim, muitas vezes a gente tem aquele vizinho que nos desagrada, aquele chefe chato que cobra demais, né? Aquela pessoa da rua que não vai com a nossa cara, né? Acho que todo mundo já passou por alguma situação, né? Mas a gente tem que buscar entender que nós estamos todos em processo de progresso, de evolução, né? E da mesma forma, como eu disse, faz parte da caridade, a benevolência, a indulgência, né? Que no Evangelho vai nos trazer como uma forma de tolerância, de paciência, de compreensão para com o outro, porque em algum momento nós também precisaremos dessa indulgência. Não só porque nós queremos que o Pai tenha indulgência para conosco, mas a gente vai precisar da compreensão do outro. Então, por que não exercitar essa indulgência? Isso aqui também está dentro do que é buscar a perfeição moral. Pois bem, então agora que a gente esclareceu, né? Eu trouxe aqui o esclarecimento que é moral e do que o Evangelho e Jesus quis dizer com essa perfeição, a gente vai retomar o item 11, que é o item que eu vim falar principalmente do cuidado do corpo e do espírito. Mas antes de trazer a resposta para vocês, porque senão vai ficar muito, né, claro, ele vem falar da importância e do porquê de valorizar tanto o corpo, de cuidar desse corpo, de zelar por esse corpo, né? Por quê? Porque o corpo, tanto para a saúde quanto para a doença, ele exerce uma influência muito importante na alma. E o que é a nossa alma, né? A nossa alma querendo ou não, é o nosso espírito, né? Que está aqui, que está em carne, né? Ele traz como a alma sendo a cativa na carne, né? E ele diz o seguinte: para que a alma viva bem, viva com alegria, viva com a sensação de liberdade, é preciso que o corpo esteja sadio, que o corpo esteja disposto, enérgico. É tão bom quando a gente tem uma boa noite de sono, não é, gente? A gente acorda com uma disposição, a gente acorda assim, nossa, hoje nada vai me afetar, vai me tirar do sério, eu acordo com energia, eu vou lá, faço meu café da manhã, dou bom dia para os meus familiares,
vou fazer as minhas tarefas, é muito bom. A gente acorda assim com outra, né? Quando a gente se alimenta bem, né? Então, ele traz, sim, esses fatores, né? Às vezes a gente pensa assim, a doutrina espírita vai falar só do espírito. Não, ele também traz a importância de zelar pelo corpo físico. E eu vou dizer por quê. Mas não sem antes, abrindo um parênteses aqui, durante a minha conversa com uma trabalhadora da casa, ela disse assim, olha, Natália, você pode trazer também algumas contribuições da sua parte. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, o profissional aí que instrui as pessoas, que educa as pessoas, que estuda sobre os alimentos, sobre os nutrientes, né? E a importância, né, deles na nossa vida, na nossa saúde, na prevenção e no tratamento de doenças. E também em manter esse corpo disposto, né, e enérgico. Então eu trouxe aqui algumas coisas para contribuir. Então, assim, como que a gente consegue manter esse corpo sadio, disposto e enérgico, né? A gente pode procurar se mantendo hidratado, né? Beber bastante água. A gente está vivendo aqui em Brasília, né, no Centro-Oeste, principalmente uma época de muita seca, de extrema baixa umidade. A água, ela tem inúmeros benefícios, ela está, assim, atrelada a inúmeras reações no nosso corpo, né? Ela contribui para o funcionamento de muitos órgãos. A gente se alimentar de alimentos, né, mais naturais, minimamente processados, na maior parte do tempo, a gente procurar se planejar, ir à feira, né, preparar mesmo os alimentos, né, procurar consumir menos alimentos em embalagens, né, alimentos prontos, né, são alimentos assim com baixa densidade nutricional. Priorizar uma boa noite de sono. Nós vivemos uma era aí bem complicada por conta do avanço da tecnologia, as redes sociais, celular, né? Muitas coisas boas, legais para a gente assistir na televisão. Então, assim, são fatores que tiram um pouco a nossa atenção e fazem com que a gente priorize pouco o sono, né? A gente tem dormido muito pouco. A gente vive também na era das doenças do aspecto mental, né? Então a questão do sono, ele tem uma importância muito grande, porque ele vai auxiliar aí na memória, ele vai auxiliar na regulação dos nossos hormônios, do nosso humor, né? Então o sono é uma coisa que eu tenho visto, principalmente no consultório, as pessoas têm se queixado muito de muitas dificuldades com o sono. Então, eu vim trazer essa contribuição para vocês. Mais uma coisa, não menos importante, né? A prática de atividade física e a exposição ao sol em alguns horários, né, específicos, né? Recentemente eu vi uma matéria falando que a exposição ao sol era utilizada há muito tempo atrás em hospitais para auxiliar no tratamento de pessoas doentes. E hoje em dia quase não tem se feito isso. As pessoas ficam muito confinadas dentro da estrutura do hospital, pegam um pouco o sol, né? Claro que tem que ser levado em consideração caso a caso, mas assim, o sol, a determinados momentos, ele é sim uma fonte de retorno energético, né? E desenvolver, por exemplo, o hábito da leitura, a gente trabalhar bastante o nosso cérebro, né? Manter ele sempre ativo, evitar vícios como álcool, tabagismo, sexo desregrado e outros vícios, né? São coisas fundamentais para que a gente consiga manter o nosso corpo em equilíbrio. Agora, retomando o que traz aqui a leitura do item, eu queria contribuir com mais uma recapitulação sobre o que ele vai falar da alma e do corpo. Na pergunta 134, do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar, Kardec pergunta assim: que é a alma? E o Espírito vai dizer: um espírito encarnado, como eu já mencionei. Aí ele pergunta novamente: que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. Pois bem, a gente já entendeu, então já está claro o que é a alma.
né? Pergunta 22, também do Livro dos Espíritos. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ou seja, quando ele fala matéria aqui, eu estou me referindo ao corpo, né? O corpo, ele é o agente, ele é o intermediário pelo qual o espírito atua. O espírito são seres humanos, né, que nem sempre foi assim, foi galgando ao longo de diversas encarnações e foi evoluindo até chegar ao patamar de seres humanos, criados por Deus e são dotados de razão e livre-arbítrio. Então, nós já compreendemos sobre a moral, sobre a perfeição, sobre a alma e sobre o espírito, né? E aí o texto vai dizer o seguinte, que o espiritismo, ele demonstra as relações que existem entre o corpo e a alma, né? Um contribui com o outro. E por conta dessa questão, eles são necessários ao outro. Vejamos, o espírito, né? A alma é o espírito encarnado. Porque o corpo físico, o veículo físico, é a forma que nós vamos interagir uns com os outros e vamos vivenciar as nossas aptidões, as nossas virtudes e as nossas dificuldades. Aquilo que nós viemos trabalhar, aquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual, que viemos melhorar, por assim dizer, aqui em carne. E que não é fácil, mas a forma melhor que isso vai se dar é nessa interação, né? Nesse contato, nesse aprendizado. Aí ele vai dizer para nós, né? Amai a alma, mas também cuidai do corpo, instrumento da alma, como já foi explicado aqui. O texto do item 11 também vai instruir para a gente o seguinte: não castigar o corpo, a matéria, pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fizeram o vosso corpo cometer. Aí, gente, vamos retomar aquela pergunta, né? Ele vai dizer pra gente o seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Nós já entendemos o que é moral, a distinção do bem e do mal, né? A gente tratar todas as pessoas, fazer o bem a todas as pessoas, né? Fazer cumprir as leis de Deus para com todas as pessoas, inclusive para com aquelas pessoas que nos fazem mal, os nossos inimigos. A gente retomou a compreensão da passagem de Mateus, onde Jesus diz para nós amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, né? Bem dizer o que nos maldizem. A gente já entendeu que precisamos manter o corpo sadio, disposto e enérgico para que ele possa ser um bom instrumento para a vivência da alma, né? Que nada mais é que o espírito, para que ele possa, né, contribuir, servir, aprender, trabalhar, estudar, vir à casa espírita, dar palestra, né? Então, eu não acho que faz sentido essa pergunta, né? Assim, a pergunta faz sentido, mas não faz sentido quando a gente diz, né? Perfeição moral consiste na maceração do corpo. Não, porque nós precisamos desse corpo, né? Nós precisamos dar o devido valor a esse corpo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, numa casa que está cheia de coisas, assim, coisas a corrigir, né? Tem um problema na infiltração, na estrutura e tudo mais. O que nós temos que fazer? A gente precisa reparar aquilo ali, certo? Nós precisamos, muitas vezes, fazer uma reforma naquilo ali para que ele fique no estado apresentável, no estado funcionalmente bom, para que a gente consiga ali, a casa, aquela morada, durar por muito tempo, certo? Da mesma forma, nós precisamos cuidar da nossa casa, nosso corpo, nosso espírito, certo? Então, não, a perfeição moral não está aí, mas sim inteiramente nas reformas que farei o vosso espírito sofrer.
ele traz para que a gente submeta o espírito a essa questão do sofrimento, né? Não do corpo, do espírito, mas nada mais que é a gente reconhecer a forma que nós estamos tratando o nosso irmão, a nossa visão de mundo, a nossa visão em relação às outras pessoas, aos nossos inimigos, às pessoas que nos maldizem, como traz a passagem bíblica. Então, a reforma é a gente fazer constantes instigações no nosso íntimo, refinar esse íntimo, né? Tem até uma obra, né, espírita, que chama-se Reforma Íntima, né? Então, a resposta que a obra nos traz, que o item nos traz para essa pergunta é isso. E o que acontece? Ao reformar o nosso espírito, o nosso íntimo, né, é uma das formas de mais nos tornar mais dócil à vontade de Deus, né? E é o único jeito que nos conduz à perfeição, né? Então a gente tem que trazer aí, a gente compreende daí, né, mudanças no nosso pensamento, modificações no tratamento ao outro, mudança de atitudes em relação ao meio em que nós vivemos. É um pouco complicado porque a gente pensa assim, mas vocês podem estar se perguntando assim, tá, Natália, você falou da moral, você falou da perfeição, que Jesus ensinou, que nós precisamos, né, buscar essa perfeição. Você explicou a necessidade do porquê, né, cuidar do corpo, porque é morada da alma. Mas por que a gente tem que buscar essa perfeição, né? Vai levar muitas encarnações mesmo, né? Porque eu posso simplesmente estagnar, ficar aqui numa boa, não ter que me esforçar, não sair da que a gente chama de, né, zona de conforto, né? Para que eu quero mudança, né? Por que eu tenho que buscar a perfeição? Eu não sei vocês, mas nós vivemos num planeta, né? Nosso planeta é considerado um planeta de provas e expiações, né? E o planeta, nós estudamos que ele vai passar por um processo de regeneração. Só que essa regeneração, ela começa conosco, né? Eu não sei vocês, mas eu gostaria de estar na minha próxima encarnação num lugar melhor. Só que para isso, eu também tenho que me fazer uma pessoa melhor. A minha vibração energética tem que ser condizente com o lugar para onde eu quero ir. Infelizmente, o nosso planeta ainda predomina muitas coisas negativas, né? Muitas emoções negativas, muita maldade. Então, assim, o incentivo à perfeição não é assim, precisa ser perfeito e pronto, acabou. Não. A questão da perfeição é trazer mais uma vez a visão da caridade, estender essa caridade, né, para todas as pessoas. Não é fácil, mas assim, a caridade tem a caridade, né, a caridade material e a moral. Muitas vezes a gente não vai ter uma caridade material, mas nós sempre podemos oferecer a caridade moral, sempre, independente de que classe social nós pertençamos. A caridade moral nós fazemos, sabe como? Dentro da nossa casa, pode ser que tenha aquela pessoa, né, que nos desagrada, né? Às vezes alguma fala, algum comentário, alguma mania. Então nós exercitamos a nossa caridade moral dentro da nossa casa, no nosso trabalho. A gente ensina os nossos filhos lidando, né? Porque as crianças sempre têm nos primeiros anos na escola, sempre tem aquelas questões, né? Então, a perfeição, ela está aí, é um convite. Essa passagem eu vi como um convite, para que a gente se esforce, né, para buscá-la, assim como Jesus, como a passagem, né, o Evangelho nos traz. Jesus apresentou esse modelo para os seus seguidores, aqueles que o seguiam e o ouviam. Eu quero trazer um trecho. A caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Sede, pois, caridosos, porque avançareis mais no bom caminho.
Sede humanos e suportai-vos uns aos outros. Há um grande mérito em saber calar para deixar falar o mais tolo, e essa é uma forma de caridade. Saber ficar surdo quando uma zombaria escapa de uma boca afeita à troça. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe a vossa entrada em casa de pessoas que, quase sempre por erro, se julgam acima de vós. Enquanto que, na vida espírita, a única real, por vezes, estão muito distanciados, eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros alheios é caridade moral. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem muito mais mérito do que atirar-lhe um óbolo com desprezo. Contudo, não se deve tomar a imagem ao pé da letra, porque essa caridade não deve impedir a outra, a caridade material. Pensai, sobretudo, em não desprezar o vosso semelhante. Então, essa é a mensagem que eu busquei, né, na Revista Espírita sobre a caridade, e que ela está totalmente relacionada aqui ao que nós... a proposta, né, que Jesus nos trouxe dentro dos versículos, né, quando a gente vai compreender a extensão dessa perfeição. E essa caridade é o exercício diário, né, é o exercício diário da paciência, é o exercício diário de compreender a dificuldade do outro, o erro do outro. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Agradeço a paciência de todos, a compreensão, e espero ter contribuído muito pela vinda de vocês todos aqui, e aguardo uma outra oportunidade. É isso, muito obrigada.